faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. Flávia Guerra, em participação especial, participação extra aqui com a gente nesta segunda-feira. Por quê? Porque estamos comemorando, Frumento, 125 anos de cinema brasileiro. A Flávia vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. A gente selecionou algumas músicas aqui de filmes nacionais prediletos. E eu confesso que essa escolha foi minha. Cantei aqui um trechinho no ouvido do Frumento, pedi para ele tocar. Ele não aguentou e falou, não, tá bom, eu toco, não tem problema. Flavinha, bem-vinda, boa tarde para você. Queria que você começasse explicando por que essa data é comemorada hoje, né? Acontecia a primeira filmagem aqui no nosso país. É isso mesmo. Esse aí foi Lisbela e o Prisioneiro, né? Se eu não me engano. Isso, Lisbela e o Prisioneiro. Adoro. Olha, essa data é comemorada, gente. Eu acho que ela tem que ser mesmo comemorada, porque um ítalo brasileiro, né, o Afonso Segrèto, que é tão parte da nossa história também, né? Os imigrantes que trouxeram muitas coisas para o Brasil. Nessa data, em 1898, ele fez as primeiras filmagens de um navio. O navio, por acaso, chamava Récit, Brasil. Estava vindo da França e ele estava trazendo equipamento de cinema, porque ele tinha feito um curso lá de cinematógrafo, né? A França, que, como a gente diz, é quem inventou o cinema, né? Thomas Edison já tinha inventado outro aparelho para captar a realidade, mas o cinema, não só como aparelho, mas como experiência coletiva da gente assistir a um filme, projetar, conversar sobre ele, foram os franceses, né? Os irmãos Lumière, que inventaram, por assim dizer, essa experiência. E os Lumière, eles filmaram o mundo inteiro e ensinaram muita gente a filmar. Então, o Segrèto estava trazendo e filmou a Baía da Guanabara nesse dia. Infelizmente, a gente não tem essas imagens se perderam, é uma pena, né, Roberta? Mas a gente ama o cinema brasileiro e quer que ele sempre continue aí com todo o seu glamour, todo o seu amor que a gente tem, né? Que ele traz pra gente e a gente traz por nós, né? Flávia, a gente está falando aí de uma data que esse ano ficou meio esquecida. Por que isso, hein? Olha, eu acho que é uma questão muito sintomática, viu, gente? O nosso circuito de cinema, não só de filmes brasileiros, mas de filmes estrangeiros também, ainda está numa certa crise para restabelecer a nossa ida aos cinemas. Isso faz parte da gente também, viu? Não é só a questão da sala. A gente não voltou aos cinemas como a gente tinha, né, o hábito de ir antes da pandemia. O streaming estava influenciando nesse hábito, a pandemia veio, as coisas se cruzaram, né? Então, assim, o que tem feito grande volume de filmes, né, de bilheteria nos cinemas? Ou são filmes imensos hollywoodianos de herói, como The Flash, que está em cartaz atualmente, Pequena Sereia, que a gente adora também, né? A gente sempre traz. Ou os filmes estão fazendo bilheterias muito pequenas. E a gente não tem nenhum filmão brasileiro atualmente em cartaz, né? A gente tem estreias aí de filmes médios, o que a gente chama, e a gente não teve nenhuma mostra especial nos cinemas também. A gente tem uma exibição ou outra, viu, Frumento? Por exemplo, lá no Cine Humberto Mauro de Belo Horizonte, vai passar Deus e o Diabo na Terra do Sol, numa cópia linda, restaurada em 4K, às 7 horas. Quem estiver em BH, não perca, porque, né, vale muito a pena. Em Curitiba está acontecendo o festival, né, que eu até estava lá no fim de semana, o Olhar de Cinema, uma programação linda que vai colocar curtas-metragens na plataforma do Itaú Cultural Play, né, que já colocou, dá para a gente assistir a partir de amanhã, fica até julho. Mas são, né, pontuais aí. Não teve aquele dia do cinema que, em geral, é no segundo semestre, que aí a gente tem desconto, ingressos a R$10 no Brasil inteiro e todos os exibidores se unem. Então, eu acho que tudo passa por essa crise mesmo de exibição também, viu, gente? Sim, a gente está vendo algumas imagens, para quem está ligado na live, de Central do Brasil, do Alto da Compadecida, do filme Marighella também, aí mais recente. O ouvinte pode mandar para cá, qual que é seu filme nacional predileto, que vem assim na memória, que marcou a sua vida? Manda para cá pelo 11 999 592 100. A Flá daqui a pouquinho vai falar de alguns, mas só porque você falou desse reflexo, né? Nessa data de hoje a gente está vendo um reflexo aí de uma produção nacional que sofreu muito nos últimos anos, depois da pandemia, com o último governo também. Como é que você vê o desenho de produção nacional para esse ano até o fim de 2023, hein, Flá? A gente deve ter estreias de peso importantes para a gente ficar atentos? A gente deve sim, Roberta, não só de lançamentos como produção. Eu acho que você falou uma palavra muito importante, né? A gente tem vários
gargalos, vamos dizer assim, do cinema. A gente chama isso mesmo, né? A questão da produção. A nossa produção, claro, que entrou em crise na pandemia, mas depois ela retomou, né? Todos os filmes que foram parados, eles foram retomados lá para o fim do primeiro ano, segundo, com todas as medidas de segurança. O Brasil fez isso muito bem, mas isso encareceu as produções, então também deu uma ralentada. Agora a gente já retomou. O streaming também conseguiu absorver grande parte, né, da força de trabalho dos talentos, né? Tem muita série brasileira estreando nos streamings, tanto internacionais como nacionais, e aí a gente conseguiu retomar essa produção. E a questão também fala de política pública, né, Roberta? Nos últimos 4 anos, a gente não teve Ministério da Cultura, e a nossa Agência Nacional do Cinema, ela está ligada ao Ministério, né, da Cultura. Então, ela que organiza repasses, organiza os fundos, né, todos os tipos de incentivos, ela ficou ali com o meio de campo embolado. Agora está se reorganizando tudo, claro, fundos e editais, né, a gente chama de editais, e editais, eu digo assim, regionais também são muito importantes. A Ancine continuou fazendo, claro, com um ritmo menor, e agora vai retomar esse ritmo. Inclusive, os editais também afirmativos, por exemplo, para primeiros diretores, diretoras, diretores negros, indígenas, para a gente ter diversidade. E parece, né, bobagem falar isso, mas olha como isso faz diferença. Primeiro edital de BO, a gente chama, que é baixo orçamento. Não o primeiro, mas o primeiro filme do Acre, que conseguiu entrar no Festival de Gramado, né, um dos mais importantes do Brasil, mais antigos, o ano passado, concorrer, ganhou o festival, que é o Noites Alienígenas, e ele foi feito com uma verba reduzida de um edital de baixo orçamento, e os talentos de lá se uniram e ganharam apenas esse grande festival. Então, isso importa, porque a gente vê a nossa diversidade na tela, né? Noites Alienígenas, aliás, dá pra gente assistir na Netflix. Quem não assistiu ainda, corre lá pra ver, que é um filmaço, viu? Boa. Participação do ouvinte da Band News FM, Alto da Comparecida, Tropa de Elite, Ó Paió, diferentes aqui ouvintes falando dos seus filmes preferidos, Central do Brasil, é a escolha do Thiago, Minha Mãe é uma Peça e A Saudade do Paulo Gustavo, é o que diz a Tânia Nunes por aqui. Flávia, rapidamente, alguns assim que você destacaria que a gente pode encontrar no streaming pra gente celebrar essa data de hoje. Olha, todos esses clássicos dá pra gente assistir no streaming, viu? Amo todos aí que vocês falaram, adoro. Mas eu vou falar de uns novos aqui, Noites Alienígenas que eu comentei, tá aí na Netflix. Tem também um filme lindo que se chama Marte 1, nos representou no Oscar do ano passado, um filmaço do Gabriel Martins, mineiro. A nossa produção de Minas é linda, estava no Festival de Sundance, também dá para assistir. E Medusa, gente, dirigido pela Anita Rocha da Silveira, que é uma super diretora, dá para assistir também no streaming. Por que eu destaco? Tá na Amazon. Porque é muito legal a gente ver que cada vez mais a gente tem mais diretoras, mulheres, assinando filmes também. Então eu deixo aqui essa dica e entrem também na SPCine Play, que é a agência do cinema brasileiro, né? A Film Commission do cinema brasileiro de São Paulo. Tem uma plataforma, SPCine Play, procurem lá. Um monte de filme brasileiro incrível, gratuito para a gente assistir, além do Cine Sesc também. Então, assim, dá para a gente ir assistindo esses filmes, curtindo lá e vendo tudo que a gente tem feito. Um Dia com Jerusa, primeira ficção de uma diretora brasileira negra em muito tempo, está em cartaz também no streaming. Então, vamos prestigiar toda essa nossa variedade de filmes que a gente tem no Brasil, né? Dicas valiosas, hein? Flá, amamos. Obrigada pela sua participação nessa segunda-feira. Você volta quinta-feira com as estreias da semana. Um beijo pra você. Até mais. Um beijo. Tem cinema brasileiro estreando essa semana, hein? Epa! Tintos tá aí. Já já eu falo deles.